ver aqui. Acertou, né? Muito bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Olha só, gente querida, chove no Rio de Janeiro, né? A previsão do tempo para hoje é, na verdade, tempo chuvoso. Então não esqueça o chapéu, como se diz, né? Aqui no Rio de Janeiro, chapéu é sinônimo de guarda-chuva. E eu me lembro quando cheguei no Rio de Janeiro, certa feita fui visitar uma cliente e quando eu saí, ela, seu Fernando, eu falei, aí eu voltei, né? O senhor esqueceu o chapéu? Eu falei, não, eu não tenho chapéu, porque lá nas Minas Gerais, pelo menos na época que eu morei por lá, não era moda se chamar guarda-chuva de chapéu. Então não vai esquecer o chapéu, né? Na verdade, porque hoje o tempo, a previsão é de tempo chuvoso, né? Tempo de expectativa também. Vocês viram o debate dos presidenciáveis? Pois é, eu anotei aqui uma série de coisas, porque senão a gente acaba esquecendo de encadear o raciocínio, né? William Bonner não foi de todo bem no debate, né? Cortou o Álvaro Dias na primeira pergunta, gente. Espera aí, o tempo é aquele, né? Acabou o tempo, olha, o senhor faz a sua pergunta que vai durar mais 4 ou 5 segundos. E ele cortou, não deixou o homem. E aí, o que acontece? O tal do Meirelles, que já não é muito bom de improviso, ficou sem saber o que fazer por segundos, até que de repente começou a falar. Errou 2 vezes, esquecendo-se, no caso do Temer, do sorteio do tema, e num deles alegou cansaço. E o espectador pode estar perguntando de quê? Na verdade, ele deve ter trabalhado realmente muito, é editor do Jornal Nacional, tudo isso. Mas, evidentemente, que não estava num dia bom, porque é um baita de um apresentador e, evidentemente, com muitíssima experiência, mas demonstrou realmente uma certa desatenção, digamos aí. A ausência de Bolsonaro por recomendação médica não explica por que ele pôde dar uma entrevista a outra emissora no mesmo horário. Quer dizer, é um negócio meio estranho. De qualquer maneira, parece o seguinte, bom, você está na frente nas pesquisas, se segura porque está dando certo. Deve ter sido isso que o pessoal falou. O pessoal de centro-esquerda, que houve aí? Pessoal de centro-esquerda, não é? Ciro Gomes e Marina, e mais o representante do centro mesmo, alegaram que o melhor para o país seria um voto a mais no programa, um voto mais no programa do candidato, aliás, do que um voto emocional e também com ódio. Meirelles, Boulos e Álvaro Dias só marcaram presença, mas vê-se que as pesquisas apontam, não empolgaram, né? Vê-se aquilo que a pesquisa aponta. Então, na verdade, aí a gente vai para a análise da pesquisa. As pesquisas, naturalmente, elas usam aquele esquema que eu já tive a oportunidade de falar para vocês e que me explicaram há muitos anos atrás, da gotinha de sangue, né? Você, através, não digo uma gota de sangue, mas de um frasco de sangue, você sabe tudo aquilo que existe no componente mais importante da nossa vida, que é realmente a circulação de sangue e o próprio sangue. A pesquisa obedece esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas perguntam, puxa, mas eu não conheço ninguém que foi pesquisado. Pois bem, um filho meu, Serginho, foi pesquisado. E eu conheço outros que foram, mas é muito difícil, porque o universo, geralmente, da pesquisa, ela está em torno de 2.000 a 5.000, em alguns casos até 9.000 pessoas. Imagine o que são 9.000 pessoas com relação a 12 milhões, que provavelmente seja a quantidade da habitação, de habitantes, perdão, aqui no Rio de Janeiro.
Então, ela faz uma pesquisa, ela parte para tentar a credibilidade, que é fundamental para que o Instituto sobreviva. E dois dos mais sérios institutos do Brasil são justamente o IBOP e são também o Datafolha, né? Então, na última pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha, acredito que de hoje para amanhã devem ser divulgadas outras pesquisas, porque isso é um retrato do momento. Não quer dizer que vai acontecer. Então, no primeiro turno, Bolsonaro 35%, Haddad 22%, os dois indo para o segundo turno. Abaixo, Ciro 11%, Alckmin 8%, Marina 4%, Amoedo 3%, Meirelles 2%, Daciolo 1%, né? Os demais não pontuaram, 0%, né? Não pontuaram. Aí, pelo andar da carruagem, é curiosa essa história de pesquisa, porque a questão de uns 10 dias atrás, você podia cravar que nessa disputa de Bolsonaro com Haddad, o Haddad ganharia e seria o novo presidente. E até por causa disso é que houve uma pesquisa inicialmente do Alckmin dizendo que, olha, eu sou a alternativa. Se você não quer o PT no governo, vote em mim que eu sou a alternativa. Essa interessante propaganda, por assim dizer, do Alckmin acabou sendo também apresentada pelo candidato Ciro, que, na verdade, entre um e outro, melhora o Ciro, porque o Ciro estaria em terceiro lugar e, teoricamente, se sensibilizasse a população nisso, ele seria, digamos assim, catapultado, por assim dizer, para o segundo turno. Mas, na verdade, hoje, analisando essa outra pesquisa, com 95% de acerto, é muito pouco provável que tal aconteça. Então, se tudo correr conforme foi feita a pesquisa, não só do Datafolha, bem como do IBOP, pule de 10 os dois, Bolsonaro e Haddad, polarizando e no segundo turno. Agora veja você, como é que vai ser apertado esse segundo turno. Eu fiz uns cálculos aqui, baseando naqueles que poderiam migrar para o Bolsonaro e aqueles que poderiam migrar para o PT. Então, é factível, vamos supor que, eu acho pouco provável, mas vamos tentar, que 11% do Ciro migrariam para o PT provavelmente. Não sei. Acho que nem todos migrariam, mas é só um exercício de raciocínio, né? Que do Alckmin, 4% fossem para o Ciro, mas é uma incógnita, né? E da Marina, de 4%, 3% fosse para o Ciro. Teríamos aí 18%, mais os 22% que ele possui, teríamos 40%. Mas, em contrapartida, o que é provável que caminhe para o Bolsonaro? A maioria do Alckmin, talvez, ou vai ficar perdida, ou vai, vamos colocar 5%, no caso, somando aos 35% atuais do Bolsonaro. E do Amoedo, claro, 1% viria, porque é mais ou menos um perfil muito mais para a direita do que a esquerda. E da Marina, será que alguém iria para o Ciro? Eu acho que não. Então, nessa hipótese aqui que você deve ter acompanhado, nós temos, na verdade, a vitória do Bolsonaro por 41% a 40%. Quer dizer, é uma hipótese. Agora, veja você como é frágil esse raciocínio, né? Porque, na verdade, vai depender muito do hoje e de amanhã. E mais do que isso, de uma coisa que pode acontecer de fato novo, que até agora não aconteceu, que possa mudar esse panorama. Eu quero lembrar que eu conheço duas falhas de pesquisa, talvez você conheça uma terceira, que eu estou lembrando nesse momento. Justamente a época que o Mário Covas foi eleito prefeito e ninguém esperava em São Paulo, e há muitos anos atrás, e a outra falha foi a do Brizola. Leonel Brizola havia voltado do exílio e ele, na verdade, com essa volta do exílio, era tido e havido como candidato ao governo do Estado
em quinto lugar pelo Ibope. E ele acabou ganhando a governadoria, né? E acabou se reelegendo também. Mas são fatos isolados, são fatos que podem ser citados, porque na verdade uma coisa é a pesquisa da forma que está acontecendo. A outra coisa é a boca de urna, que muito provavelmente será muito mais, digamos assim, qualificada do que propriamente essa pesquisa do chamado recall, né? Quem é que você votaria hoje? Ah, hoje eu voto em fulano. Eu mesmo citei aqui ontem que teve uma ocasião, não me lembro mais qual, que eu saí de casa pensando em votar, foi uma época de deputado para uma determinada pessoa e no momento de votar, por qualquer motivo que nem eu mesmo sei explicar, acabei votando numa outra. Essas coisas podem acontecer. Então vamos aguardar grandes emoções para o dia de hoje. Eu estou recebendo aqui, ele veio lá da Europa, rodou por aquilo tudo, daqui a pouco ele vai contar essa história para vocês, que é bem mais amena, diga-se de passagem, do que o momento que a gente vive. Nosso querido Fernando Pereira, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, presidente também da Projac Seg, uma companhia de seguros da melhor qualidade. Muito bom dia, Fernando, seja bem-vindo de volta ao Brasil após 45 dias, não é isso, meu irmão? Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Samira, bom dia a todos aí, os internautas, né? Realmente, nós ficamos aí, demos um passeio, né? Uhum. E realmente foi muito bom, muito... você é outro mundo, né, Fernando Sérgio, Samira? É outro mundo, porque é um país, por exemplo, eu estive na Suíça. A Suíça é um país muito certo. As coisas funcionam lá como os relógios suíços, né? Funcionam as mil maravilhas, e quando você, tá, por um acaso, atravessa a fronteira, por exemplo, da Alemanha, da França, da Áustria, tá, você sente uma diferença. Tá? Ah, é? Até na organização. Você acha que a Suíça é mais organizada? A Suíça é mais organizada, eles são mais... Enfim, é um povo diferente, tá? Uhum. E realmente foi muito boa a viagem. Agora, com relação à sua brilhante abertura aí... Muito obrigado. Quando você falou sobre as pesquisas, Uhum. houve também um fato interessante, foi do Fernando Henrique. Lembra quando ele foi candidato a né? Prefeito? Não estou lembrado. Davam o Fernando Henrique como o futuro prefeito de São Paulo. Ele chegou a sentar na cadeira. Ah, é verdade, bem lembrado. O Jânio Quadro foi eleito. O Jânio Quadro foi eleito. No final... E para quem não conhece, vamos lembrar, porque tem muita gente jovem hoje aqui, né? Vendo o programa, que o Jânio Quadro era um cara meio maluquete, né? Maluco, era... Mas era diferente, era um maluco beleza. Né? Se aproximava um pouco do que seria mais tarde o Oséias, né? Não, mas o Oséias, eu acho que era muito mais culto. Mais culto, né? Mais culto, era centrado, tanto é que tudo aquilo que o Oséias pregava 20, 25 anos atrás, hoje está acontecendo. Você está me entendendo? O que ele abria. Já o Jânio foi diferente. O Jânio foi tumultuado, a própria eleição dele, ele foi questionada, teve uma vitória avassaladora, né? Logo que tomou posse, ele foi muito polêmico, ele condecorou o Che Guevara, enfim. E ele chegou a presidente da República, né? Foi prefeito de São Paulo, depois presidente da República, né? Exato, foi governador de São Paulo. Governador também, depois ele foi prefeito. Então o Jânio realmente era um político, né? Com muito prestígio no país, né? Na antiga UDN, né? Antiga UDN, União Democrática Nacional, que não existe mais. Naquela época havia PTB, poucos partidos, né? Mas os mais fortes eram a UDN, né? onde o Jânio fazia parte. Havia o PTB, cujo expoente maior aqui no Rio era o Carlos Lacerda, né? O PTB, né? O PTB do Getúlio Vargas, né? Tem o getulista, que é o PTB daquela época, não tem nada a ver com o PT. Eu sei, não, nada a ver. Nada a ver. E eu era criança e eu sempre gostei de política, meu pai gostava de política, então eu sempre acompanhei
a política, né? E tinha o PSD. E tinha o PSD. Que meu pai era PSDista. Não, a Arena veio muito mais tarde. A Arena é você que é mais nova, sabe? A Arena foi depois do golpe, né? Depois de 64, se criou dois partidos. O MDB, inclusive na época, os militares proibiram o nome de partido. Tinha que ser Arena e MDB. Aliança Renovadora Nacional, Arena. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, o que aconteceu? Então, houve essa diferença. Então, no tocante às eleições passadas, então, o fato interessante foi esse, né, do Fernando Henrique ter sentado na cadeira de prefeito de São Paulo antes do término então, você viu? Ainda bem que eu falei, eu sabia que tinha alguma coisa, mas não me lembrava. Quer dizer, é aquela história. Só depois mesmo de abrir as urnas que se sabe, né? Ou então da conferência, digamos, da urna eletrônica, né? É verdade. E outro fato, até que ontem, por exemplo, houve o debate, né? Sei. Eu assisti uma parte do debate, né? E assisti também a entrevista do Bolsonaro. Sei. Né? Na Record, que foi uma entrevista gravada, né? Sei. E até no tocante à participação, a não participação dele no programa, no debate, eu acho que foi uma recomendação médica, né? Eu acho que, conscientemente, eu acho que ele fez certo, porque é uma pressão muito grande e ele passou por uma situação muito complicada. Inclusive, durante a entrevista, ele interrompeu o médico, o enfermeiro interrompeu ele 2 vezes, até porque ele já estava até com a voz já falha, né? Então, realmente, e ele sobreviveu. Ele foi uma sorte, né, de não ter morrido. Por 5 minutos, a Casa de Saúde das nossas Minas Gerais, de Juiz de Fora, né, a Santa Casa, teve um papel brilhante na recuperação dele. Você sabe que 5 minutos, se ele atrasa, ele não sobreviveria. É verdade. O meu pai, que já está com o Papai do Céu, quando ele tinha 42 anos, se operou naquela Santa Casa. Aí, naquela época, imagine, e viveu até os 77, né? Então, realmente foi feito um trabalho excelente, que foi até elogiado pelo Hospital das Clínicas em São Paulo, né? Que aconteceu. Mas é aquela história, é uma disputa, né? É uma disputa muito acirrada e, naturalmente, esse acirramento vai acontecer mais no segundo turno, onde os debates aí provavelmente, não sei se ele terá condições de comparecer ao debate, porque aí é fundamental, né? Porque sobram 2 na disputa. Será que vai acontecer esse embate, quer dizer, da esquerda radical com a direita radical? Eu particularmente gostaria de ter alguém centrista, né, de um modo geral. Mas vou torcer para que o Brasil consiga sobreviver com qualquer dos dois e que o fato das pessoas estarem governando dê a experiência necessária que falta aos dois, a meu ver. Há muito discurso, há muita retórica, há realmente muito de emocional, né? Tem muita gente dizendo, não, vai ser no primeiro turno. Pode, mas é muito pouco provável, a partir dos institutos de pesquisa. Mas como mesmo disse o Fernando Pereira, pode haver um erro grosseiro e, de repente, acontecer um primeiro turno, mas é muito pouco provável. Então, o provável é o segundo turno. E a gente fica muito preocupado, porque isso tem que passar, né? Quem quer que seja que vá ganhar, seja o Haddad, seja o Bolsonaro, ou, em última análise, Alckmin ou Ciro, né? Marina, nenhuma chance. Quer dizer, se aparentemente nenhuma chance, a gente tem que entender, ganhou fulano, a gente tem que apoiar na medida do possível e naturalmente, conferir as promessas de campanha se vão ser realizadas. E, sobretudo, respeitar a Constituição Nacional. Se tiver que haver mudanças, e eu acho que tem que haver, porque tem coisa demais, tem deputado demais, tem gente ganhando demais, tudo isso tem que ser revisto. Mas revisto dentro da lei e da ordem, porque uma democracia se faz assim. A gente vai fazer uma pequena pausa, que eu quero saber da viagem do Fernando Pereira, mas todo mundo pede muito a oração. Eu estou vendo ali algumas pessoas, a Sueli de Lima, ouvindo a gente. O doutor Oscar Berro está mandando um abraço para você.
Aí o Oscar, será que eu falei Oséias? Eu falei, Olenka Fatioli. Aí o Oscar Berro, a Olenka dizendo do Bolsonaro, declarando, eu sou Ciro, viu, Olenka? Eu vou votar no Ciro e no segundo turno eu não voto em ninguém, porque eu acho que nenhum dos dois teriam o meu apoio. Que não vai adiantar nada, porque um dos dois vai ser eleito. Mas eu não tenho essa percepção, não. Tenho amigos que tenho 2 filhos que vão votar no Bolsonaro, ou 3, 2 vão votar no Ciro, né? Então, isso aí faz parte. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode perder a amizade porque um tem uma posição, o outro tem outra. Aí está né? muito polarizado, né? Exatamente. É o petismo e o antipetismo. Pois é, exatamente. Exatamente. Eu não gostaria de ver o Haddad porque é uma continuidade daquilo que já aconteceu. Não tenho nada nem contra nem a favor a pessoa em si. Né? Eu até tive a oportunidade de almoçar com ele, certa feita, com o Alfredo Raimundo, quando ele veio ao Rio de Janeiro, era ministro da Educação. E o Alfredo me convidou, e também algumas outras pessoas lá da rádio, e se não me falha a memória, parece que o Clóvis também foi, parece que agora foram umas 5 pessoas, e aparentemente uma pessoa muito amável, grandalhona, essa coisa toda e tal. Mas você não pode imaginar que o desejável para um país seja a continuidade do petismo, que já teve aqui um bom tempo, e foi o grande tiro na água do Lula foi nomear, por assim dizer, entre aspas, a Dilma candidata. Não é? Porque, pelo amor de Deus, né? Não só ele escolheu a Dilma como candidata, mas escolheu também o vice, que no caso é o Temer, que hoje é acusado de traição e golpe. Mas a escolha foi do PT. Então essa é a preocupação, porque na continuidade do petismo, evidentemente, o que nos garante que não vai haver todo aquele vício que realmente acontece. E no particular do Bolsonaro, quer dizer, eu não gosto de uma postura direita volver. Eu não gosto. Eu não gosto de pessoas que, a exemplo do vice-presidente do Bolsonaro, que em termos passados já foi defensor do golpe de Estado e começa a falar uma série de bobagens que o outro desmente. Mas, de qualquer maneira, é uma tese que eu tenho, que você pode pensar o contrário. Né? Você pode estar apaixonado pelo Bolsonaro porque, do ponto de vista seu, de repente é o candidato ideal. Não sei. No meu caso, não. Eu pugno pelo Ciro Gomes, porque, na verdade, é democrata. Aí vão dizer assim, mas ele foi ministro lá, não sei aonde, ele esteve perto do Lula, é verdade. Mas ele foi ministro também do presidente Itamar Franco, ministro da Fazenda, foi o primeiro que deu seguimento ao plano real. Não acredito, de coração, que ele tenha chances. Não acredito. Espero até que tenha, porque eu acho que seria muito melhor para o país um governo de centro ou centro-esquerda do que propriamente essa polarização de esquerda-direita. Mas, de qualquer maneira, é a minha opinião pessoal, eu posso estar errado dependendo do ponto de vista de quem vê. Mas eu não me furto de dar opinião. Então, pausa, vamos respirar fundo, vamos pedir a Deus que abençoe esta nação e vamos agora para a oração e depois vamos saber as novidades que o nosso querido Fernando Pereira pode trazer ou pode ter trazido lá dessa viagem tão bonita. Um abraço para o Joseph, né? E para a Cláudia, não é isso? Muito bem, então vamos agora ao momento da oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Dai no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito
seguindo a verdade, a criança o guia ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então chegamos a esse momento de fé. Um abraço para o nosso dedicadíssimo Marco Silva. Estou lendo aqui, estou em pé, mas estou lendo aqui, olha, Marco Silva, Dona Ruth já está em casa e se recuperando. Obrigado a todos pelo apoio, Deus é fiel. Legal, que bacana, Marco Silva, que ótimo. Ela fez uma operação de vesícula, né? Foi bem sucedida e a gente fica muito feliz com isso, né? Eu me aproximei ali, você me viu ali em pé, porque eu me aproximei ali do telão que a gente tem, falando das pessoas, né? Porque senão a gente não consegue ler, está um pouco longe. Mas aqui vai o Otávio Augusto, também está vendo a gente. Muito obrigado, Otávio. Hein? A Vera Lúcia, né? A Verinha, a minha cunhada? A Vera Lúcia da Marion. Um abraço para as duas irmãs, Vera Lúcia e Marion. Eu queria lembrar dos nossos apoiadores comerciais. Eu queria falar para você do Bradesco Seguros, que você pode fazer online, né? É muito fácil, é só digitar bradesco.com.br e você faz a cotação do seu seguro online. Então, Bradesco Seguros, um abraço para o Newton, um abraço para a Daniele, que são os gerentes com os quais a gente tem contato aqui na Conde de Bonfim. Queria também dizer da Camélia Flores. Camélia Flores, olha, maravilhosa, viu? A camélia do meu amigo Álvaro da Camélia está lá às suas ordens. Um abraço para o Alvinho. Alô, Alvinho, boa sorte, hein? Boa sorte para você. Também o Alvinho é candidato a deputado federal, é verdade. Então, também um alô para o Serginho, meu amigo querido de tantos anos, meu fã. Muito obrigado, Serginho, não mereço, mas agradeço. E também para toda a turma lá da Camélia Flores. Se você fizer a sua encomenda no dia de hoje, ela chega até 5 horas da tarde no Grande Rio. E você não vai pagar mais por isso não, viu? Camélia Flores, fica no Mercado das Flores. Também esse programa é um oferecimento das Espadas Katana, espadascatana.com.br, onde você encontra a mais variada gama de espadas importadas do Oriente, onde você pode montar a sua espada. Eu quero um cabo desse jeito, eu quero uma lâmina de outro jeito, você pode montar e ela chega no máximo em 20 dias na sua casa. espadascatana.com.br. Muito bem. Isto colocado, isto posto, eu quero falar também do Caçador. O restaurante Caçador é o melhor restaurante da Tijuca. Você fica lá à vontade, você pode ter
a escolha entre vários pratos chamados empratados ou mesmo à la carte. Um abraço para o Ari, um abraço também para o Maurício e para meu amigo Joaquim. Falar em restaurante, eu quero também dar um abraço para o Cesário. O Cesário eu conheci recentemente, não é porque nas minhas andanças, nesses primeiros dias, todo mundo sabe que eu quebrei a perna patinando no gelo, né? Fui fazer um movimento mais brusco, acabei quebrando, mas hoje já estou andando normalmente sem problema, mas também não tão rápido quanto andava antes. Estou fazendo fisioterapia na Tijutrauma. Eu quero mandar um grande abraço para o Rafael. Falando nisso, a filhinha dele aniversaria no próximo domingo, né? E ele disse que vai fazer festa no play dele, mas já botou uma faixa: proibido falar de política. Que senão vai ser um tampa danado, né? De qualquer maneira, Rafael, um abraço. Hoje tem, né? Todos os dias, ou segunda, quarta e sexta, vou lá às 11h30, faço 1 hora de fisioterapia. E foi a partir dessa fisioterapia e com a atenção também do Dr. Marcelo Monteiro, né, que foi quem me operou, que eu pude deixar a muleta. A muleta é muito boa, é necessário, mas é péssimo. Vê se você consegue entender. Não é fácil, não. Mas graças a Deus, agora aos poucos já estou fazendo caminhadas de 400, 800 metros. E se Deus quiser, mais 1 ou 2 meses, eu poderei voltar à ativa, que era fazer os 6 quilômetros diários que eu fazia. Mas quem caminhou muito, andou muito por esse mundão de Deus, foi o Fernando Pereira e a partner dele, a esposa dele, a Olenka Faccioli, né? O Fernando, conta essa história. Vocês têm parentes lá na Suíça, né? Que é o Joseph e a Cláudia, né? E mais o filhinho deles, né? Tem a filha, Samantha. A filha Samantha, certo. E agora eles têm um herdeiro que é o Lucas. Que é o Lucas, com 1 ano e meio. A Cláudia é sobrinha da Olenka, né? Inclusive, quando ela se casou com o Sei. Joseph, há 33 anos atrás, a Cláudia morava com a Olenka. Ah, tá. Então, o casamento... Ele estava aqui no Brasil, nessa ocasião. Ele veio passear no Brasil, olha só, conheceu a Cláudia, queria já se apaixonar, né? Ele se apaixonou por ela e vice-versa. Ele já queria levá-la de volta para a Suíça. A Olenka deu um break, não, peraí um pouquinho. Foi um amor rápido, né? Aqui tem que ser diferente. Aí ele voltou para a Suíça, né, para arrumar a papelada, aquela coisa toda. Ficou lá 6 meses. Depois de 6 meses ele retornou, se casaram e ela está feliz lá na Suíça. Né? 33 anos. 33 anos de um casamento feliz, né? Bom, aí, mas você não foi primeiro para a Suíça. Você foi primeiro para Portugal, mais precisamente Lisboa, não é isso? Ficamos 8 dias, né, em Lisboa, já estava programado. Ficamos lá, inicialmente num hotel, né, depois encontramos um casal de amigos, moravam aqui no Brasil, mas nos convidaram. Não tivemos na casa dele, lá muito bem, que é o Luizinho, né, e a Paula. Sei. Ficou quantos dias na casa? Lá 3 dias, 4 dias na Paula, né, com o Luizinho, rodamos lá tudo. Né? Lisboa. Eu já conhecia Lisboa, mas... Foi na Fortaleza de São Roque? Lá, São Jorge, perdão. Já fomos lá no mosteiro. Mosteiro. Enfim, rodamos lá tudo, na Torre de Belém, enfim. E fomos em Sintra, em Óbidos, né? Fátima, eu já conhecia, retornamos a Fátima, fomos ao Porto, fomos na terra lá do seu Chico, né? Meu sogro, Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, que é uma beleza, né? Eu gostei mais. Não andou de teleférico, não? Não, porque eu não gosto. Não gosta, né? Porque é bem alto. Né? Mas foi muito bom. Então depois nós fomos para a Suíça. Suíça já tínhamos ido há 2 anos atrás também. Suíça continua ainda aquela maravilha, né, de país, um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo culto, enfim, e a gente nota uma diferença, né, por exemplo, com os vizinhos da Suíça. Nós fomos na Alemanha, nós fomos na França, na Itália, né? Itália, que é tudo perto. Tudo perto. Né? Nós fomos na Áustria, nós fomos no Principado, Liechtenstein. E o que acontece? Quando você sai da Suíça, a Suíça, as estradas não tem pedágio. Né? Sei.
Você roda Suíça para todo lado, muitos túneis. Tem um túnel lá, pra você ter ideia, ele tem 17 quilômetros. Nossa. De comprimento, né? Que liga a região o lado italiano da Suíça. Porque a Suíça, ela tem uma determinada região, que é a região italiana, né? Suíço italiano, a outro lado francês e o outro lado o alemão, onde se fala o alemão. A língua suíça, de uma maneira geral, é o alemão, mas nessas comunidades, né, que são habitadas por descendentes, né, ou de italianos ou de franceses, então eles falam os dois idiomas. Dois idiomas, né? O francês, do lado francês e o italiano. Mas você diz que sente uma diferença, no caso a Suíça, melhor do que os demais países. Mais organizada, mais limpa, né? As ruas, você não vê um papel no chão, né? No chão. Não vê calçada quebrada? Não? Nada. Tudo arrumadinho. As estradas, um brinco, né? E olha que não tem pedágio. Quando você sai da Suíça, qualquer que seja a cidade, ou da Alemanha, ou da França, ou enfim, da Áustria, você já tem pedágio, né? Então, você vê que essa praga de pedágio, ela não é... Acho que começou até lá fora mesmo, né? Começou lá fora. O Brasil copiou porque é uma forma rápida. É a forma de pegar mais dinheiro do coitado do contribuinte. Exatamente. Você já paga os impostos todos, que o Brasil é o campeão mundial da carga de imposto. Vergonha, né? E você ainda paga o teu IPVA, maldito IPVA, que deveria ser canalizado uma parte de dinheiro para benefício das estradas. Mas, como o país, infelizmente, é uma bagunça. Né? Você sabe que outro dia eu fiquei tão chocado quando eu soube que 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Você vê que é absurdo, gente. 100 milhões. Nós estamos falando de uma população de 200 e tantos milhões. Quer dizer, isso é o maior descaso, né, que todos os governos tiveram até hoje. Mas você sabe por quê? Porque saneamento básico é saúde, né? Você sabe por quê? Não dá voto. Não está debaixo da terra. Debaixo da terra. Não é ponte, não é viaduto, não é, enfim, quer dizer, praça bem feita, não há você sabe campo de futebol, não há Maracanã e outros estádios, foi uma vergonha. Uma vergonha. Cadê o legado da Copa, legado da Olimpíada? Tudo bobagem, né? E esse país, ele só vai ser realmente, porque ele tem tudo, Fernando e Samir. Tem clima bom, para se tornar uma potência. Apesar dos pesares, ainda é a 8ª economia mundial, apesar dos pesares. Mas ele poderia tranquilamente estar lá entre a segunda e Primeiro terceira. tem que diminuir impostos, né? Não, mas pelo amor de Deus, tem que né? diminuir toda a estrutura do país, porque o que acontece? Por que o imposto é alto? Porque tem gastos excessivos, às vezes muitos gastos desnecessários. Então para gastar você tem que ter dinheiro. Ele tem que sair de algum lugar, o dinheiro não brota da terra. Então quem tem que pagar são aquelas pessoas que de uma maneira todo brasileiro paga. O pobre coitado que vai comprar um quilo de arroz, ele paga imposto lá, ICMS, aqueles impostos todos agregados. Tudo agregado. Então o Brasil... o presidente que entrar, se ele não tiver essa mentalidade, se a própria população também não se conscientizar... Que tem que fiscalizar, né? Tem que votar e fiscalizar. Não é? Votou, tem muita gente que vota, não sabe quem votou. Quer dizer, passou, não me lembro, mas aí não adianta. Você lembra do teu time de futebol? E tem que ter, para isso, Fernando, é a educação que é primordial. Então o país tem que olhar... Você vê a educação aqui no Brasil, se gasta muito dinheiro, mas dinheiro mal. Exatamente. Uma universidade federal tem mais funcionários do que aluno. Você vê um absurdo um negócio desse, não funciona. Não funciona. Não funciona. Você vê o estado do museu... Faculdade federal como estadual. O corpo docente é muito grande. Não, você vê o estado do museu, o estado que ficou o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, depois daquele incêndio, e houve um incêndio por descaso absoluto. Fernando, um detalhe, olha, não é só não. Se você percorrer aí outros museus,
outros locais também o abandono está total. Mila, pega um copinho d'água aí para mim, por favor, você que está aí atrás. Por sorte não aconteceu. Tá? Como aconteceu aqui no Museu da Quinta da Boa Vista. Né? Quer água não? Não, obrigado. Um golinho. Mas é isso, então na Suíça, a gente estava falando sobre a Suíça, então o que acontece? O que eu já notei da outra vez agora é o seguinte, a Iugoslávia, quando houve aquela separação, né? Houve aquelas guerras, os Balcãs, enfim, a Iugoslávia ela foi dividida, né? Sérvia. Ficou Bósnia, Herzegovina e a Sérvia, né? Então o que acontece? A Suíça recebeu alguns habitantes, né, dessa região da Iugoslávia lá como imigrantes, né? Então eles estão lá exilados até. Não exilados que não é problema político, estão lá. E o que eu notei da outra vez, notei agora? Eles ficam em bandos na rua sem fazer nada. Então isso na própria Suíça? Na própria Suíça. Então isso mas está revoltando o próprio suíço. Mas eles vivem de quê? O governo aqui subsidia, o governo suíço dá casa, dá moradia. Você mesmo? Tá fica assim. Isso reclamar. Isso eu vi da outra vez e vi. Mas são mendigos, não? Não. Estão bem vestidos e tal. Bem vestida que fica lá batendo papo, fica lá todo o dia inteiro. Conversando. Não trabalham, por quê? Porque o governo suíço vai estar bancando. Sustenta. Então o que acontece? Então isso está revoltando o pessoal da Suíça, claro. Porque não é um absurdo. Eles trabalham para dar dinheiro para esses que lá chegaram. Para essa turma que não trabalha, né? Essa ociosidade. O problema não é a presença do outro, é a ociosidade. Né? Então o que eles reclamam, por exemplo, o que eles chamam lá de jugoslavos. Então há uma discriminação muito grande também, por isso, com eles. Sei. Então, eu notei que quando o suíço fala dos jugoslavos, fala com um certo desprezo. Sim. Né? Então, o ponto que eu vi negativo foi esse, né, da Suíça, e, enfim. Mas, tirando isso, é um país excelente, né? Sim. Indústrias para todo lado, uma limpeza. E a grande, acho que a fama da Suíça é, claro que é geral, mas ela é uma grande produtora de relógios de pulso, né? Os relógios mais famosos do mundo, né? Precisão tudo. Suíça, que se diz, né? Relógio, laticínios, uma indústria... Chocolate. Só não tem, por exemplo, a gente não tem fábrica de automóvel lá. Os automóveis são todos importados. Alfa Romeo dá muito, né? Tudo. Mercedes. Japoneses também, né? Nem tanto, mas mais né? O pessoal lá da Alemanha, né? Carro alemão. Sei. A Hyundai também está muito forte. Agora, Fernando, o que me chamou também muita atenção, mais agora do que da vez anterior, é a quantidade de orientais turistas lá naquelas cidades. É mesmo, né? Mas eu vi isso em Paris, rapaz. Naquela galeria, como é que é o nome da galeria? Galeria Lafayette. Eu e Samira fomos lá, enfim, conhecer, né? Só dava oriental. Falei, meu Deus do céu. Mas por que isso? Estão com dinheiro aí? É o progresso da China? Progresso da China, progresso, né? Da Coreia. Da Coreia. Tem muito Coreia do Sul, tem né? Muito chinês. Impressionante, né? Já é uma potência, né? Mas, por exemplo, a China, porque a China ela tem uma população imensa, né? Imensa, Mais de 1,5 bilhão de habitantes. É, verdade. Tá? Mas em compensação desse 1,5 milhão de habitantes, me parece que os 200 milhões é que tem uma vida razoável, de boa, razoável. Deve ser. O resto está na dificuldade. Vive na dificuldade. Então, mas esse pessoal... Esses 200 milhões é muita gente. Muita gente. É muita gente. Grana para gastar, para poder gastar, viajar, para se divertir, né? E realmente, o que a gente vê, eu acho que o futuro vai ser uma dominação da raça. Dessa raça, porque eles são metódicos, é diferente. A China, por exemplo, há 20 anos atrás, quando você comprava um produto chinês, era uma porcaria. E hoje não. Já é diferente. Como aconteceu também no Japão,
depois da Segunda Guerra, né? Os produtos japoneses eram produtos que eles chamam produto do Paraguai, né? E agora a gente não, até carros, né? Os carros. Tem também. até agora montadoras no Brasil, aquela Chevy também, né? Eu não sei qual é o outro nome que tem, mas o nosso país tinha tudo para ser isso. Claro, tem tudo. Nós temos sol, nós temos clima, nós temos gente trabalhadora, nós temos gente que pega no batente, você está me entendendo? Mas falta o importante, que é as pessoas inteligentes agindo. De forma em coletividade. É verdade. E não cada um pensando no teu bolso, no teu bem-estar. Então, enquanto tiver esse pensamento, nós vamos concordo plenamente. Você vê, você trabalha, a sua empresa, né, que na verdade é dirigida pelos seus filhos hoje, né? Mas de qualquer maneira você preside a empresa, é uma empresa na área de seguros. E você vê que os próprios seguros hoje, além de ser o preço que é alto, mas é alto em função da dificuldade que existe no Rio de Janeiro, me parece que há certos bairros no Rio de Janeiro que sequer as seguradoras aceitam fazer seguro. Tem isso? Fernando Sérgio, em 2017 não teve uma seguradora no Rio de Janeiro que teve lucro com seguro de automóveis. Olha só. Todas tiveram prejuízo. Umas seguradoras com um prejuízo maior, outros menores, mas lucro ninguém teve. Tá? Pela situação vivida. Essa situação toda que o Rio de Janeiro, não é só o Rio de Janeiro, não, o país. O país está vivendo. Um problema de moral, de segurança. De marginalidade alta. Então não tem. Então por isso que hoje, você, por exemplo, no Rio de Janeiro, a pessoa, e isso é seletivo, tem determinadas áreas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em algumas cidades, principalmente aqui nas cercanias, tem seguradoras que nem aceitam mais fazer seguro de carro, porque ela sabe que ela vai fazer e vai pagar a indenização, logo na frente. Né? E isso é seletivo. Então, só para você ter um exemplo, por exemplo, um morador de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, paga 3 vezes mais seguro do que um morador do Leblon. 3 vezes o valor. O valor do seguro. Quando, poxa, deveria ser, em termos matemáticos e econômicos, se o cara mora lá, ele, em tese, ele teria uma vida menor. Mais modesta. Mais modesta. Mas, em compensação, no seguro, ele vai pagar 3 vezes mais do que o cara mora no Leblon, que tem uma renda muito maior do que a dele. Mas por quê? Porque enquanto no Leblon se rouba outra região, naquela região de Campo Grande, Baixada Fluminense, São Gonçalo, se rouba 10. Eu não sei se você tem essa estatística, né? Também você está voltando agora desses 45 dias, mas você já foi na empresa, né? O que acontece mais hoje com o carro no Rio de Janeiro? Assalto à mão armada ou seria o furto mesmo? Que o furto, entenda-se, é o carro que você deixou estacionado, que você chega lá e de repente não vê mais. O Fernando, é mais acho que o assalto. É o assalto à mão armada. É mesmo, né? Mas o furto também, eu acho que é par e passo. Par e passo. Porque é o que você falou, a diferença do roubo com o furto, que o roubo você deixa o carro, não há emprego de violência, né? Você deixa o carro lá, quando você volta o carro, então não tem violência. Já o furto, né? Já o roubo não, ou se o cara quebrou a maçaneta do carro, já é um roubo. Mas se ele simplesmente, o carro desaparece, é um furto. Então, uso de arma, o que for, é um roubo. E mais ou menos está par e passo. Né? Está par e passo. Mas é incrível, é muito roubo realmente. Então, Você vê o que aconteceu? Eu estava vendo um fato ocorrido agora, um dos muitos fatos, né, que a gente imagina. Hoje até um oficial de marinha foi assassinado, foi ontem, 7 da manhã, perfazendo o 98º agente de segurança que foi assassinado. Mas é qualquer coisa muito complicada. E hoje aconteceu um fato que é um alerta para todos nós. Ainda mais eu que sou síndico aqui do prédio, vou até recomendar aos funcionários, porque chegaram num determinado apartamento 2 pessoas com o uniforme da NET. E antes uma da comparsa ligou para os idosos
e disse, olha, a gente tem que trocar o aparelho aí, marcou a hora, tudo direitinho. Os caras entraram normalmente até com um rolo de fio, né, com fio, como se fosse de técnico da ANET, e foi com esse fio que eles amarraram os idosos e fizeram a limpa do apartamento. Quer dizer, é um negócio extremamente complicado. Aí você, paralelamente, que é a sua opinião, Fernando, que aqui na Tijuca, onde nós estamos entre o Maracanã, o estado do Maracanã, né, e entre o Shopping Tijuca. Então a gente está meio que na fronteira dos dois, né? Então, nesse curto espaço de Avenida Maracanã, você vê na esquina da São Francisco Xavier, colocaram uma guarita blindada da PM, onde nunca tem PM. E em frente ao Shopping Tijuca, colocaram uma guarita enorme, maior que esta sala, ou do tamanho desta sala, toda blindada, que também você não vê PM. Quer dizer, então adianta para quê? É gasto do dinheiro público que não tem serventia. Ô, Fernando, isso aí só pode ser propina. Sim. Gasta esse dinheiro, Sim. contrata uma empresa, ela Sim. vai, constrói aquilo, cobra um dinheirão, você tá me entendendo? E aquilo fica julgado, porque não tem. Porque não tem serventia. Você vê a PM aqui no estado do Rio de Janeiro, parece que 10% dela vive burocraticamente, servindo órgãos Administrativa, administrativa, Assembleia quando deveria Legislativa, estar na rua, né? E a gente vê muito, por exemplo, não só a PM, com toda a dedicação dela, mas a gente vê, por exemplo, também a Guarda Municipal, às vezes, Guarda Municipal, 5 guardas municipais conversando. A 100 metros acontecendo assalto. Então há um erro de estratégia também muito grande. A gente vê essa intervenção que foi feita aí pelo Exército. Pelo amor de Deus, né? Que eu achei aquilo não daria certo, porque foi verdade. O Exército não foi feito para isso. Para isso, o Exército foi criado para guerra, tá? Para defender o país. Concordo plenamente. E na guerra é defesa. Você está me entendendo? Agora, coloca um exército numa comunidade que 99% são pessoas trabalhadoras e honestas. Nem 1% talvez seja vagabundo. Vagabundo. O que acontece? Então, um cara, né, um bandido numa comunidade, ele está cercado de pessoas do bem para enfrentar uma força policial qualquer, ou seja, o exército, ou seja, quem for. O que vai acontecer? O exército fica lá um dia, sai fora e ele fica 29 dias ao lado dos marginais. Não, que é o pior, que num confronto vai atingir o inocente. Não, e você vê que até naquele negócio de tirar a barreira, o que se falava é o seguinte, o exército ia lá, tirava a barreira. No dia seguinte, os traficantes obrigavam os moradores a botar outra barreira. Quer dizer, não são nem eles que vão botar a mão no negócio. É muito complicado. É muito complicado. Então, aí o que acontece? Então, por exemplo, o Brasil não produz metralhadora, não produz fuzil, essas armas. Ponto .50, aquele... Como é que chega aqui no país? Como é que chega? Você está me entendendo? Com certeza há muita conivência com isso. É verdade, né? Porque senão seria então, muito menos. Por isso que eu falei, o Brasil tem que ser passado a limpo, as pessoas têm que mudar a sua mentalidade, né? E, enfim, eu lamento, né, o que acontece. Nós todos lamentamos, né? Eu tenho pena até por nós mesmos, né? Nós mesmos, eu tenho pena porque eu estava recentemente, né, na viagem que eu fiz, uma outra mentalidade, né? E quando a gente vem aqui, a gente sente um choque. O Rio de Janeiro, descuidado, pessoas né? abandonadas na rua, né? Aquela Rio Branco, ontem eu passei Copacabana, na Rio Branco, a Rio Branco é o centro financeiro do Rio de Janeiro. Já foi o centro financeiro do Brasil, né? Aquelas calçadas todas tomadas por indigentes, por mendigos, né? Abandonados. Então, o poder público poderia estar cuidando dali. Enfim, é muito difícil. É muito triste. Vamos torcer por dias melhores. Fernando, eu quero agradecer a sua presença. Estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Passa rápido, né? Passa rápido. Hoje o programa está em 4K, viu, gente?
que é uma forma mais sofisticada ainda vamos de imagem. encontrar daqui a pouco lá no nosso almoço. O almoço, né, da confraria, vamos sim. Caçador, Vamos sim. tá lá. Eu vou chegar lá por volta de 1 hora, mais ou menos, 1h30, porque eu tenho a, como é que se diz, a fisioterapia, né? De 11h30 até 12h30, por aí. Aí eu pego um Uber da vida e, de repente, a gente se encontra lá no Caçador. A gente vai, depois de um longo, tenebroso inverno, que tava Verdade, mas foi bom matar a saudade. Eu acompanhei muito a tua viagem, porque você é meu amigo do Facebook, né? E eu acompanhava muito as fotos, né? De um modo geral, foram fotos muito lindas, né? E a gente fica feliz, né? Porque viajar é fundamental, né? Quem puder que faça a viagem. Não, inclusive, Fernando, essas publicações que eu fiz era mais a mesa, até por pedido de amigos. Porque eu gosto, você está me entendendo? De conhecer coisas novas. Claro, né? claro. Quando eu tenho um amigo que ele vai viajar, vai num lugar que eu não conheço, a gente fica conhecendo. E até, quem sabe, você fica até se programando para no futuro você fazer aquilo. Né? Porque é curiosidade. Verdade, então, estimula, né? A verdade é essa, né? Você também está sempre viajando. Sempre. A gente gosto adquire muito. Conhecimento, a gente adquire cultura, como também a gente leva a nossa cultura. É verdade. Tá? E quando você começa a conversar lá fora com uma pessoa que, mesmo que não fale o português, né? Mas mesmo, ou você tenha um intérprete, né? As pessoas ficam curiosas para saber, o Brasil, é verdade. Né? E lá nesses países que a gente teve agora, tem muito brasileiro, né? Né? Qualquer lugar tem brasileiro, e enfim, e eles lamentam, né? De ter saído do Brasil para poder sobreviver com dignidade. Exatamente. Né? Meu Deus do céu, verdade. Abraço para a Olenka, por favor, nossa querida Olenka Fatioli. Abraço para Fernanda Fatioli, né? Para o Enzo também. O neto, né? E para para Cláudia e Joseph, né? O Joseph lá na Itália. Na Essa Itália. hora já são. Lá a diferença, o fuso é 5 horas, né? 5 horas. Agora já vai adiantado para mais, né? É para mais, é verdade. Pois é. Valeu, meu amigo, um abraço grande e que sejamos todos felizes e que o governante que for eleito, ou os governantes, que a gente está falando muito em presidente da República, mas tem que prestar muita atenção no deputado federal, no deputado estadual, né? Porque para ver se renova, senador, para ver se há renovação. O próprio né? governador, né? O próprio governador também, que aqui está brabo, hein? De qualquer maneira, meu Deus, aquele debate da governança que houve, meu Deus do céu, foi uma das coisas mais fracas que eu já assisti na minha vida. Mas, de qualquer maneira, se você gostou, paciência. Um grande abraço a todos vocês. Ainda bem que existem opiniões e as opiniões têm de ser dadas, né? Olha, muito obrigado, viu? A gente faz aquele namastê, que significa, na verdade, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. E agora o programa tem letrinha no final. Então vou pedir a Samira para que posicione. Lembrando a vocês que fim de semana não tem programa, mas o programa de hoje irá ao ar também daqui a pouco às 11 horas na Rede Mais Esportes do meu amigo Michel Melay, atingindo perto de 750 mil pessoas na Baixada Fluminense. Eu queria lembrar que é só você botar o aplicativo da Rede Mais Esportes, que na verdade ela transmite futebol com o Wilson Pimentel, com o nosso Cassiano Carvalho, né? E a liderança sempre muito importante do Michel Melay. Olha, bom fim de semana a todos, boa votação e segunda a gente volta para comentar o resultado. Até lá.